Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e hoje vamos entender o que é o populismo. Mas antes, não esqueça de se inscrever nesse canal que fala de educação, filmes e livros e já deixa o seu joinha para fortalecer esse projeto. O populismo é um conjunto de práticas políticas que se originaram no sistema capitalista da América Latina, principalmente Argentina, Brasil e México, entre os anos do século XX. Não existe uma única definição para o termo, já que em cada país ele foi aplicado levando em conta as necessidades particulares e a cultura de cada sociedade, mas existem algumas características comuns aos governos populistas. Porém, antes de entender as características gerais do populismo, é necessário entender o contexto ao qual ele foi inserido. Nos primeiros anos do século XX, decorrente das tentativas de industrialização na América Latina, houve um intenso êxodo do campo para as cidades. Consequentemente, começaram a desenvolver vários problemas sociais, como falta de emprego e moradias precárias como favelas e cortiços, gerando cada vez mais uma exclusão social das camadas mais pobres. Também não podemos esquecer que com a Revolução Soviética de 1917 na Rússia, as relações entre a elite e a classe trabalhadora foi abalada no mundo inteiro. A partir de então, os trabalhadores começaram a exigir seus direitos e melhores condições de trabalho, sob forte pressão de greves e sindicatos. Somado a isso, a crise de 1929 quebrou o liberalismo clássico e afetou o capitalismo global de tal forma que era necessário dialogar com a grande classe trabalhadora da época para garantir a retomada da economia. Nessa esteira de acontecimentos, temos os levantes dos regimes de extrema-direita, como o fascismo e o nazismo. E se alguém ainda acha que fascismo e nazismo é de esquerda, só digitar aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo futuramente sobre esse tema. Dando origem à Segunda Guerra Mundial em 1939 até 1945. Também com a derrota do eixo fascista, começa a Guerra Fria em 1946, colocando capitalistas de um lado e comunistas de outro lado. Bom, agora que contextualizamos esses eventos do século XX, cabe entender que todo esse movimento gerou um conflito de classes pelo mundo todo. Vamos às características do populismo. Como eu disse antes, são formas de governos capitalistas originários da América Latina, decorrente da necessidade dos líderes políticos de falar com a população mais pobre que a maior parte da sociedade, muitas vezes para ganhar voto ou impedir algum tipo de rebelião de grandes proporções. Esses líderes, de forma geral, eram carismáticos e tinham grande apelo popular. Seu discurso, seu vocabulário, toda a sua forma de falar e agir tinha por objetivo atingir a camada mais pobre da sociedade. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas é provavelmente daí que surgiu a mania dos políticos de beijar criancinha e abraçar idosos. O populismo surgiu em períodos de tentativa de industrialização, por isso uma característica forte é a ideologia nacionalista e a intervenção do Estado na economia. E é aí que chegamos a um ponto crítico. Se você não entender isso, você não vai ter entendido nada. O capitalismo liberal tinha quebrado com a crise de 1929. Aliás, se você quiser entender melhor o que foi a crise de 1929, só clicar nos cards que eu fiz um vídeo explicando melhor essa questão. Portanto, sobrou o capitalismo de Estado praticado por regimes de extrema direita e o socialismo-comunismo de extrema esquerda. Ambos interferem na economia. Porém, o socialismo-comunismo, sintetizado por Karl Marx no século XIX e posteriormente pelo filósofo italiano Gramsci no século XX, prega o desaparecimento do Estado. Já o fascismo prega o Estado como agente máximo unificador da sociedade e tem o líder do Estado como figura centralizadora. Pelo motivo do liberalismo ter falhado, os líderes populistas buscavam aspectos e medidas sociais presentes em políticas de esquerda para manter o povo sob controle, ao mesmo passo que se aproximavam de regimes de extrema-direita, como o fascismo, para manter um Estado forte e centralizado na figura do líder. Por isso, uma característica muito forte do populismo é a sua instabilidade. Ora agradavam a burguesia e irritavam os trabalhadores, ora agradavam os trabalhadores e irritavam a burguesia, sendo impossível, dentro de um sistema de desigualdades, agradar a ambos.
É o que vai acontecer com Domingos Perón, na Argentina, e com Getúlio Vargas, no Brasil, que, conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, acabou suicidando-se devido às diversas contradições de seu governo. É importante entender que o populismo pode ser de direita ou de esquerda, mas sempre vai estar nessa gangorra entre a burguesia e a classe trabalhadora. Mas como não dá para falar tudo num vídeo, eu procurei abordar mais conceitualmente o que é populismo, e fiz um resumo do resumo. Espero ter ajudado, mas se você quiser saber mesmo o que é populismo, você vai ter que ler bons livros, assistir bons filmes e conversar com pessoas de opiniões diferentes. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva, ative o sininho e deixe um joinha para mais pessoas acharem esse vídeo. Então vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.